Boa noite a todos, amigos, irmãos, companheiros de jornada, amigos deste e do outro plano da vida, amigos que estão nos seus lares e poderão nos ver agora ou posteriormente, não é? Sempre com muita alegria eu estou aí para dividir com vocês um pouco, né, da sabedoria de Jesus, né? Um pouco das palavras do Cristo. E para isso, então, nós sempre fazemos a prece de abertura, pedindo a proteção de Deus, contando com suas bênçãos, com o amor e a misericórdia do Mestre Jesus, contando também com esse abraço carinhoso, fraterno do nosso anjo guardião, sabedores também da presença dos nossos espíritos afins, contando com a permissão dos mentores desta casa. Pedimos assim permissão para que possamos dar início à nossa palestra desta noite. E assim seja, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos. Hoje, meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma página de Santo Agostinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele está no capítulo 14, Honra teu pai e tua mãe. E é uma página fantástica, eu acho que merece que nós passemos por ela com mais atenção, sabe? É uma instrução de Santo Agostinho. Ele vai falar sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. Bom, Santo Agostinho é um dos meus prediletos, né? Ele veio falar isto com Kardec em 1862. E dessas minhas predileções por Santo Agostinho, um dos pensamentos dele, e assim, para quem tem outras doutrinas, outras filosofias, né? Ele vem dizer assim: sabe por que nós somos eternos? Porque tem vários livros, né, de Santo Agostinho, e tem um que é um diálogo ele faz com Evódio, e é um dos seus contemporâneos, né, e veio a ser bispo depois. E isso para mim ficou marcado. Então ele diz assim: sabe por que nós somos eternos? Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus é eterno, nós também somos eternos. E é uma maneira até de você explicar, né, a eternidade da alma para pessoas que ainda não compreendem. Mas deixando isso de lado, Santo Agostinho vem falar assim, gente: a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e revolta sempre os corações virtuosos. Mas a ingratidão dos filhos para com os pais tem um sentido odioso. E é desse ponto de vista que nós vamos encarar, mais especialmente, para analisar as causas e os efeitos. Nisto, ou em tudo, ele fala, o Espiritismo vem lançar uma luz sobre um dos problemas dos corações humanos. Então ele vai dar uma explicação, né? Ele vai fazer um preâmbulo para depois nos falar sobre a ingratidão. Então ele diz assim: quando o espírito deixa a terra,
leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e vai no espaço aperfeiçoar-se ou estacionar, até e deseje se esclarecer. Alguns, portanto, levam consigo ódios violentos e desejos de vingança. A um deles, porém, mais adiantados, é permitido entrever um pouco da verdade. Eles reconhecem os funestos efeitos de suas paixões e tomam, então, boas resoluções e compreendem que para se dirigir a Deus tem que corrigir e praticar a caridade. Mas, veja, até compreendendo isso, né? Mas não há caridade sem esquecimento das ofensas e das injúrias. Não há caridade com ódio no coração e sem perdão. Isso, para mim, é assim de refletir dia e noite, dia e noite, dia e noite. Então, e por um esforço inaudito, esses espíritos voltam o seu olhar para eles detestaram na terra. Quando os avistam, a sua animosidade desperta. Imagine então, né? Ele nos odeia, desencarnou, se acha que se livrou, não vai ver mais. Ah, bom, onde ele está lá, despertou e te localizou, a animosidade desperta. E Santo Agostinho não era espírita, hein? Aliás, ele nasceu em 400 e pouco depois de Cristo, né? Revolta-lhes a ideia de perdoar e ainda mais a de renunciarem a si mesmo, mas sobretudo lhes revolta a ideia de amar a eles. Eles destruíram talvez a fortuna, a honra, a família. Difícil, né? Não obstante, o coração desses infortunados está abalado. Quando a gente recebe, né, e os nossos irmãos, né, desencarnados, a gente tem que dar, né, tem que dar muita atenção. A gente não conhece a história de ninguém, né? Como foi falado na preleção, não julgueis, porque a gente não conhece a história de ninguém. Os motivos que levam a fazer isso ou aquilo, não. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários ao perdão, ao amor. Se a boa resolução triunfa, né, se ele toma uma boa resolução, eles oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem força neste momento, onde aparece, onde brota ela desavença. Enfim, depois de alguns anos de meditação e de preces, esse espírito se aproveita de um corpo e se prepara na família daquele que ele detestou e pede aos espíritos arreados
de transmitir as ordens supremas, pedindo permissão para ir cumprir na Terra os destinos desse corpo que está sendo preparado. Qual será então a sua conduta nessa família? Já lembro que já falei uma vez, né? E os maiores inimigos, né? A gente pega nos braços, né? Como filhos, como netos, e ama, né? Aquela coisinha fofinha, bonitinha, você baba em cima do filho. E esse espírito, como ele vai se comportar nessa família? Foi ele que pediu. Nós pedimos, gente, não. Eu penso isso, sabe? Que a gente não deve lourar de outros pensamentos. Você pediu. Deus não impõe. Eu acho que existe uma imposição, uma compulsoriedade, né? Precisa reencarnar aí milhões de pessoas, sei lá, vai ter um carnaval, um festival, não sei o quê. Aí você vai ser filho, né, de uma mãe que não vai te querer, né, de uma viciada em drogas, vai tentar aborto, isso. Vai. Então, nessa compulsionalidade, muitos podem vir, mas a misericórdia do Pai é essa, escolhe, pode escolher. Você vai porque você é. E ele continua assim. O contato incessante dos seres a quem ele odiou é uma prova terrível, do qual muitas vezes ele sucumbe, se a sua vontade não for bastante forte. Assim, segundo a sua boa ou má resolução, ela e prevalecer, ele será amigo ou inimigo daqueles em cujo meio ele foi pedir para viver. Vocês já viram um bebê que chora, 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 chora? Hoje tudo vai para a internet, né? Então as mães põem as fotografias dos bebês, né? Isso daí é campeão de me fazer ficar acordada. Estou acordada há 40 dias. Porque chora dia e noite. Eu penso que talvez já esteja começando aí essa rejeição, né? Com aqueles que ele tem que conviver. É assim e se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas e se notam em certas crianças. E nenhum fato exterior pareça justificar. O bebê acabou de nascer, ele não tem motivo, né, para ser um tirano. Né? Nada com efeito nessa existência poderia provocar esta antipatia. Para encontrar-lhe a causa é necessário voltar os olhos ao passado. Aí ele diz, ó espíritas, compreendei este momento, o grande papel da humanidade. Compreendei que quando gerais um corpo, a alma que se encarna vem do espaço para progredir. Também eu sempre tive esse pensamento. Ninguém pede para reencarnar para não progredir, para cometer crimes, sabe, para ser maldoso. Todos nós acho que pedimos para evoluir. E talvez a gente pegue um percalço aí no caminho, sabe? A gente pega um desvio. Mas eu tenho para mim que nenhum de nós pede para reencarnar para ser mal. A gente perde o rumo, mas não que tenha pedido para isso.
tomai conhecimento dos vossos deveres e ponha todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. Essa missão está confiada e do qual recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhe derdes, auxiliarão o seu aperfeiçoamento e a sua felicidade futura. Lembrai-vos a da pai e a da mãe, e Deus vai perguntar: o que fizeste da criança confiada à vossa guarda? Se permaneceu atrasada por vossa culpa, isso aí é duro, olha, vosso castigo será o de vê-lo entre os espíritos sofredores. Imagina, tanto para nós encarnados ver nossos filhos entre os sofredores, ou nós, mães, pais desencarnados, vendo nossos filhos como sofredores e não poder fazer isso. Esperar ele progredir, ele reconhecer. Olha, não sei se tem dor maior. Então ele diz, o vosso castigo será o de vê-los entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós eles fossem felizes. Então vós mesmos, arreados de remorsos, pedireis para reparar a vossa falta. Solicitareis uma nova encarnação para e vós e para essa alma, na qual a cercareis dos mais atentos cuidados, e ela, cheia de reconhecimento, vos envolverá com amor. Não recuseis, portanto, o filho e no berço repele a mãe, nem a ele e vos paga com ingratidão. Não foi o acaso que os fez assim, e lhes enviou. Uma intuição imperfeita do passado se revela, e dela podeis deduzir, e de um ou outro já houve ódio. Mães, abraçai, pois, a criança e vos aos aborrecimentos. E dizei para vós mesmas, uma de nós duas foi a culpada. Merecei as divinas alegrias e Deus concedeu a maternidade. Ensinando a essa criança, ela está na terra para se aperfeiçoar, amar e abençoar. Mas muitas dentre vós, em vez de expulsar por meio da educação os maus princípios, gente, isso ele falou em 1862, a gente vê isso ainda hoje. Ao invés de as mães e pais expulsarem dessa criança esses maus princípios, ele ainda faz florescer mais. Eu não vou falar, e pode parecer que seja um preconceito, né? Mas eu tenho as minhas teses, né? Então, em vez de expulsar por meio da educação os maus princípios provenientes de existências anteriores, entretêm e desenvolvem esses princípios por descuido ou por fraqueza. E mais tarde,
o vosso coração ulcerado pela ingratidão dos filhos será para vós, desde esta vida, o começo de uma nova expiação. Não precisa nem morrer para começar a espiar, você já vai espiar mesmo. A tarefa não é tão difícil como pensais. Não exige o saber do mundo. O ignorante e o sábio podem cumpri-la. E o Espiritismo vem facilitá-la ao revelar a causa das imperfeições do coração humano. Onde a gente vai se dar conta, vai pensar, isso é de outra vida? Demora, né, até aí essa ficha. Eu vou contar. E uma vez minha filha ainda era pequena, se ela assistia essa palestra, ela era bebê ainda. E por, sei lá, quais circunstâncias, um dia eu peguei ela assim, olhei ela assim, pum, soltei ela no berço dela, me dá sossego. Talvez eu tivesse coisas da asa para fazer. Minha primeira filha, inexperiente. Soltei ela assim no berço. Aí ela olhou assim e falou, quando eu fui sua mãe, eu não fiz isso. Ela não tinha 2 anos ainda. Quando eu fui sua mãe, eu não fiz isso. Desde o berço, a criança manifesta os instintos, bons ou maus, e traz de existência anterior. Certeza isso. É necessário aplicar-se em estudar esses movimentos que a criança faz. Todos os males têm sua origem no egoísmo e no orgulho. Espreitai, pois, os menores sinais que revelam os germes desses vícios e dedicai-vos a combatê-los sem esperar que eles lancem raízes profundas. Duvido que ninguém até hoje tenha visto crianças se jogar no chão, no supermercado, no shopping, né? Porque alguma coisa. E os pais passam vergonha, não sabem o que fazer. Fazei como bom jardineiro e arranca os brotos daninhos à medida em que os vê aparecerem na plantação. Se deixardes que o egoísmo e o orgulho se desenvolvam, não se espante de ser pagos mais tarde com ingratidão. Também todos vocês já ouviram isso, né? Ah, foi você que me ensinou! Não é? Quando já estão maiorzinhos. Quando os pais tudo fizeram para o adiantamento moral dos filhos e não conseguiram êxito, não tenham que lamentar, e sua consciência pode ficar tranquila. Quanto à amargura muito natural experimentam pelo insucesso dos seus esforços, Deus reserva-lhes uma grande e imensa consolação, pela certeza de que é apenas um atraso momentâneo e lhe será dado a acabar em outra existência a obra então começada. E um dia o filho ingrato os recompensará com o seu amor. Já disse isso também em uma outra palestra. E não deixem de dar exemplo, não deixem de falar
tenham certeza, um dia vão lembrar. Eles podem até não fazer hoje, não exercitar hoje, não te respeitar hoje, mas lá na frente eles vão lembrar. Minha mãe me falou isso. Nossa, eu lembro que meu pai falava isso. E é sempre quando a gente já não está mais aí, eles vão lembrar. Interessante, e é assim, ó, parece que vira uma chave e a gente lembra de tudo quando eles não estão mais. Então não deixem de falar, porque eles vão lembrar. Deus não faz provas superiores às forças daqueles que as pede. Só permite-as e podem ser cumpridas. Se isto não se verifica, não é por falta de possibilidade, mas é de vontade. Então você pode até pedir uma grande prova, um grande sacrifício, e Deus fala, não adianta eu dar essa prova para ele, ele não vai cumprir. Não, ele não tem a possibilidade, ele não tem vontade. Também outra coisa, eu reflito muito. Quando a gente fala, precisa ter força de vontade. Eu digo que nós precisamos ter vontade, porque força todos nós temos. Deus não daria força mais para um, menos para outro, metade. Não, Deus dá força para todos igual. Agora, um tem vontade, o outro não tem. Um se levanta e vai fazer, o outro fica esperando chegar pronto. Então, ele diz, Deus não vai permitir que você tenha uma prova que você não vai cumprir. Por quê? Você vai acumular débitos. Chega um dia em que o culpado está cansado de sofrer. O seu orgulho foi por fim dominado, e é então que Deus abre os braços paternais para aquele filho pródigo e se lança a seus pés. As grandes provas, escutai bem, ele diz, são quase sempre o indício do fim de um sofrimento. Será que a gente consegue perceber isso também? Né? Tem uma grande prova, sabe? Aquela pessoa passa um grande sofrimento, ele veio com uma deficiência tão grande. É o início do fim do sofrimento anatório. Né? E olha, é o fim, sempre é o indício de um fim do sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, desde que sejam aceitas por amor. É um momento supremo e é nele, sobretudo, que importa não falir pela reclamação, murmuração, se não quiser perder este bônus, este fruto da prova. De todas as provas, as mais penosas são as que nos afetam o coração. Ele que suporta a miséria das provações materiais e sucumbe ao peso das amarguras domésticas, esmagado pela ingratidão dos seus filhos. Estas são as maiores provas. Essa é uma pungente angústia, ele diz. Mas o que pode, nestas circunstâncias, reerguer a coragem moral, senão o conhecimento das causas deste mal, com a certeza de que se há longas dilacerações, não há desesperos eternos, porque Deus não pode querer que a sua criatura sofra para sempre.
Se ele já não dá uma prova maior, né, a gente vai poder cumprir. Se ele não permite, mesmo você querendo, mesmo você escolhendo, ele não permite, porque sabe que você não vai conseguir, né? Ele não hererá também a sua criatura sofra para sempre. Neste golpe de vista lançado sobre o conjunto, os laços de família aparecem no seu verdadeiro sentido. Não mais nos laços frágeis da matéria e ligam os seus membros, mas os laços duráveis do espírito, e se perpetuam e se consolidam ao se depurarem, em vez de se hebrarem com as reencarnações. Os espíritos, cuja igualdade de gosto, identidade de progresso moral e de afeição levam a se reunir, esses formam famílias, em qualquer plano. Esses mesmos espíritos, nas suas migrações terrenas, buscam agrupar-se como faziam no espaço, dando origem a famílias unidas e homogêneas. Isso é quando a gente vai encontrar lá no meio da nossa vida o seu companheiro ou companheira, né? Ou vai chegar uma nora, ou um genro, ou um neto, né? Ou alguém de uma amizade muito grande, né? Os espíritos se procuram, esta família se procura, se busca, né? Mas como não devem trabalhar somente para si mesmos, Deus permite que os espíritos menos adiantados venham encarnar-se entre eles nesta família, a fim de ganharem conselhos e bons exemplos no interesse do seu próprio progresso. Eles causam, por vezes, perturbações no meio e vivem, mas é lá que está a prova, lá que se encontra a tarefa. Então recebam, pois, como irmãos, ajudai-os, e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo um náufrago, e por sua vez poderá salvar outros. Acho que não tem coisa pior do que falar, né, para uma criança, até mesmo para um adolescente. Não quero mais saber de você, se vira. A partir de hoje, não conte comigo mais. Acho que não importa a idade que tenha, viu? Deve abrir um buraco ali no chão, viu? Então, meus amigos, esta página de Santo Agostinho é bem longa e me faz refletir, me faz pensar bastante sobre ela. E é o meu convite para esta semana pensarmos nisso, na ingratidão dos filhos e nos laços de família. Nós não sabemos de onde partiu isso, onde começou essa ingratidão. Hoje nós temos como ingratidão deles para conosco. Nós não sabemos se somos nós a causa dessa ingratidão. É o convite que eu faço, agradecendo a presença de todos, e convido então para a nossa prece de encerramento, posteriormente recebemos o nosso passe. Senhor Jesus, com o coração repleto de alegria, com gratidão aos meus antepassados, se eu estou hoje aqui, se sou e sou, devo a eles, pelo que me ensinaram, pelo que me mostraram,
pelo perdão que concederam a mim, pela oportunidade que concederam a mim de mais uma reencarnação. E esta página de instrução desse espírito de sol faça-se ecoar na minha mente, como um farol, para eu não venha a ser injusta e receber também dos meus filhos. É este o convite que eu faço a todos os amigos aqui. Para que respiremos este ar de perdão das ofensas e de compreensão da ingratidão que porventura venhamos a receber. Aproveitemos também as palavras da preleção desta noite para que não julguemos, antes, pelo menos, de conhecer profundamente a história da Ele, para quem estivermos apontando. E possamos levar daí este ar benfazejo, de harmonia, de abraçamento para os nossos lares, para eles que lá ficaram e nos aguardam. E reforçamos o nosso compromisso de estarmos empenhados no estudo desta doutrina espírita e do recebimento dos nossos irmãos desencarnados. E assim, Pai, façamos a prece que Jesus nos ensinou para darmos por encerrado a nossa conversa desta noite. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo o mal. E assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, boa noite a todos, até.